quase falou para mim, vai embora, né? Então vamos fazer de conta que eu estou chegando agora. Boa noite, queridos. Boa noite. Agora você pode ficar em pé onde você está. Você pode dar um abraço a quem está perto de você. Aliás, vamos fazer aquilo que a gente tem aprendido aqui, tem sido ensinado. Você pode abençoar, ministrar ao coração dessa pessoa agora. Amém? Você pode sair, procurar alguém. Ministre ao coração dele uma palavra nessa hora. Comece a falar, comece a proclamar com fé. Abençoe a vida do seu irmão, abençoe o coração dele. Fale alguma coisa para ele, ministre ao coração dele nessa hora. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Há um texto que eu quero ler com você. Você não precisa nem de abrir, é o Salmo 43. Eu vou ler alguns versículos aqui. Só ouça, preste atenção naquilo que a palavra do Senhor diz. O salmista diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista, ele começa dizendo do foco que às vezes a gente tem. A gente olha sempre para os inimigos e eles ficam grandes demais. A gente olha sempre para os problemas e eles ficam enormes demais. A gente olha para as dificuldades e elas ficam intransponíveis demais. Mas ele fala: por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Eu poderia dizer assim: por que eu vou ficar lembrando disso? Por que isso vai ser o foco da minha memória? Vai ser o meu foco nessa hora? Por que eu vou me concentrar nisso nessa hora? Versículo 3: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. No lugar de ficar focando nas minhas dificuldades, nas investidas do inimigo, nos problemas, me envie ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. E o versículo 4: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Eu vou contextualizar isso aqui. Então eu irei à presença do Senhor. O meu Senhor, que é a minha única alegria. Ao som de bateria, de guitarra, de contrabaixo, de violão, de teclado, de vozes, de palmas. Eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aí o salmista diz assim ainda: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que texto gostoso. O salmista começa falando de uma situação adversa, de uma lembrança de algo ruim, de algo adverso, e termina dizendo: eu espero em Ti, porque eu louvo a Ti. Feche os seus olhos nessa hora. Você tem motivos para louvar o Senhor? Comece a dizê-los agora. Onde você está? Agora não tem marido do lado, não tem irmão do lado, não tem filho. Agora tem você e Deus. Aonde você está? Você e Deus. Comece a declarar a Ele agora. Diz a Ele algumas palavras de adoração. Diz a Ele algumas palavras que fazem te lembrar aquilo que você veio fazer aqui nessa noite. Nós estamos numa festa de aniversário, mas a festa de aniversário é só uma desculpa que nós arrumamos para você adorar a Deus nesse dia. Porque se tirar Deus, se tirar Jesus dessa comemoração, isso vai ser
um engodo qualquer, vai ser um enfado, vai ser só mais um programa que vai gastar o seu tempo. Mas se você propuser no seu coração, eu vou adorar a Deus, eu vou louvá-lo. Então comece a dizer palavras dele agora. Mas é para você dizer alto, é para você, para que Deus não está surdo, Ele escuta, é claro, não tem nada disso. É para você escutar a sua voz declarando nessa hora. Declara a Ele: eu te amo, Tu és a minha alegria, eu sei quem Tu és, Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei quem Tu és. Comece a declarar a Ele nessa hora: Tu és o santo, Tu és o eterno, Tu és o soberano, Tu és o único digno de louvor e de adoração. Senhor, são 19 anos que nós estamos aqui comemorando, em todos os dias, cada segundo desses 19 anos, nós podemos ver a Tua mão. Nas dificuldades, nós vimos a Tua mão nos auxiliando, nos conduzindo. Na alegria, nós vimos a Tua mão nos jogando para cima, festejando com a gente. Senhor, como é bom Te servir, como é bom estar diante de Ti, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te adorar. Nós proclamamos nessa noite: Tu és a nossa alegria. Como o salmista diz que Tu és a maior alegria dele. Não, o Senhor não é só a maior alegria, Tu és a nossa única, verdadeira alegria. Oh, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Não há como tirar o Senhor da nossa história, não há como tirar o Senhor desses 19 anos. Se tirar o Senhor da nossa história, não sobra nada de bom, porque toda virtude que temos vem de Ti, exclusivamente de Ti. Recebe o nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe nossa alegria como culto a Ti nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, não para uma festa qualquer, nós estamos aqui para comemorar, para Te adorar, para Te glorificar, para exaltar o Teu nome por cada dia desses 19 anos que a Tua mão esteve estendida sobre nós. Recebe o nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe nosso culto em Teu nome, para a Tua glória, Senhor. Amém. Adore ao Senhor nessa noite, se esbalde na presença dEle, chegue ao altar do Senhor nessa noite com o seu coração completamente rendido e louve-o com toda a intensidade do seu coração, em nome de Jesus. Irmão, pode se sentar. Irmãos, agora nós vamos passar o nosso momento de dízimos e oferta. Esse é um momento muito desafiador, porque ele impacta diretamente a gente, como nós interpretamos os dízimos e as ofertas. É um assunto muito discutido, mas é um assunto de questão muito íntima, muito pessoal de cada um com o Senhor. Muitas pessoas podem entender o dízimo como uma obediência religiosa, ver no dízimo como um mandamento divino. Ou pode entender o dízimo como um sustento da igreja. As igrejas dependem dos seus dízimos para financiar suas atividades, o seu sustento. Também como uma contribuição para a comunidade. As pessoas podem interpretar como uma contribuição para a comunidade, como uma forma de contribuir para um bem-estar social e religioso de uma comunidade. E também pode entender como as bênçãos divinas. Acredito que dar o dízimo estão plantando uma semente de bênçãos divina em suas vidas. E uma responsabilidade pessoal. Veio o dízimo como uma responsabilidade pessoal de cuidar dos menos favorecidos. Então o dízimo é desafiador. Mas como eu disse, lá no 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, no versículo 7, ele define da seguinte forma: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o entendimento do nosso dízimo. É segundo o nosso coração. Deus não precisa do nosso dízimo, mas nós precisamos muito de Deus. Nós somos inteiramente dependentes dEle.
Essa é uma forma da gente estar mostrando a nossa dependência, que somos gratos a Ele, por tudo que temos, por tudo que possuímos, por tudo que somos, é pelas bênçãos deles. E é nesse espírito que eu convido os irmãos a estar trazendo seus dízimos, suas ofertas. Nós temos o nosso cuidado de não vir sozinho, venha acompanhado, venha com alguém que está ao seu lado, com a sua esposa, com o seu amigo, mas venham e contribua segundo o seu coração. Contribua não com tristeza, mas com alegria, não por necessidade, mas porque Deus ama. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Gostaria de chamar as crianças. A gente está orando. E mais? Hoje eu gostei de ver, hein, as crianças adorando o Senhor. Muito lindo, parabéns. Parabéns para um pai ali que também entrou junto com as crianças. Não sei, não conheço. Parabéns, viu, pai? Eu queria chamar o Jeremias. Vem cá, Jere, para a gente orar para você. Jeremias está passando mal desde quinta-feira. Aí vamos levantar um clamor pela vida dele. Amém. Senhor, nós colocamos a vida do Jeremias diante do Senhor, Pai. Nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade na vida dele, Pai. Nós declaramos o poder do sangue de Jesus sobre a vida dele, Pai. Declaramos a cura, Senhor, completa sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Repreendemos todo o dardo inflamado do maligno contra a vida dele, todo o plano do maligno contra a vida dele não vai prosperar. Nós declaramos o Jeremias curado, sarado, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Senhor, e nós colocamos a vida de cada criança aqui diante do Senhor. Nós agradecemos por cada criança aqui. Que o Senhor abençoe esse tempo de aulinha ali, Pai. E nós declaramos que os anjos do Senhor acampam ao redor dessas crianças e livram elas de todo o mal. Declaramos que elas são fortes e já venceram o maligno, Pai. Em nome de Jesus. E abençoa cada professor e cada voluntário envolvido no ministério. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, boa noite a todos. Queria pedir que você ficasse de pé mais uma vez. Um pouquinho mais do retorno aqui, por favor. Vocês estão vendo que a gente vai ter algo diferente aqui, né? Alguém, por favor, mais jovem, Geraldo, por favor, os mais jovens aqui, você. Pega essa cadeira para mim, por favor, põe ela aqui. Ela. E agora você vai ter que provar que dá conta da cadeira, deu mesmo. Dê uma olhadinha se você já cumprimentou alguém que está à sua volta, ou se você não cumprimentou alguém que está à sua volta. Veja se tem alguém à sua volta que você não conhece, e abençoe essa vida. Tá. Eu gostaria de chamar aqui alguns irmãos que vão nos ajudar nesse momento do culto, muito especial. E para cada um deles eu quero pedir que você aplauda. Eu quero começar pelo Marcos, presbítero, pastor da igreja. Eu quero também chamar a Luciene, Ministério de Ensino, Ministério Diaconal, liderança da igreja. Eu quero chamar também aqui um casal muito querido, Alfredo e Anita. Eu quero chamar uma irmã que está aqui desde sempre e talvez você não a conheça. É possível que alguns aqui não a conheçam. Luzinete, irmã Neide.
E quero chamar também a Ana Carol. Podem se assentar. Essa é uma noite muito especial, nós estamos celebrando 19 anos. Nós ganhamos um presente assim, muito especial, a presença do pastor Marco Aurélio e toda a sua família. Fique de pé, Marco Aurélio, por favor. Carolina e os três. Desde quando nós nos conhecemos, Marco? Lá em Juiz de Fora, aquela primeira... Agora melhorou. Pode pôr um pouquinho mais de retorno aqui também, por favor. 2005. Desde 2005, nós caminhamos juntos. Que coisa linda, viu? Glória ao Senhor. Eles são pastores na cidade de Rio Pomba. Antes eles estavam na cidade de Guarani. Quando nós conhecemos, era a igreja em Guarani. Eles cresceram em Guarani, deixaram discípulos liderando a igreja em Guarani e foram para Rio Pomba, estão lá ministrando, já ampliaram a obra de Deus lá, é uma bênção muito grande e uma alegria para nós. Vários irmãos aqui já caminham com eles, conhecem eles desde sempre, eles já vêm, se hospedam, saem, passeiam, já se relacionam com muitos irmãos. E agora, recentemente, nesses últimos 2 anos, Levi, né? O Levi fez amizade, aí nós estamos torcendo para você casar aqui, Levi. Fala, hein? A mãe, ela, a mãe. E ficar por aqui. Olha o coração da mãe, gente. Olha lá, tá quase saindo a boca lá. Muito obrigado, irmãos. Podem se assentar. Bem, então aqui está comigo a Luzinete, Ana Carol, Marcos, Luciene, Anita e Alfredo. Irmãos que, como muitos outros aqui, têm uma história muito profunda com a vida da igreja. E nesses 19 anos, a gente quer relembrar algumas coisas, quer testemunhar algumas coisas diante do Senhor. E eu tenho certeza de que o Senhor vai nos dar graça e você vai receber muita porção do Senhor nesse tempo aqui, através de cada um deles. E eu queria ler um versículo. Esse versículo está Zacarias capítulo 4, verso 10. Diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Nesses dias nós saímos de férias, nós fomos levar a Gabriela para o seminário. Gabriela foi estudar num seminário em Dallas, Christ for the Nations, e nós tivemos a alegria de um contato de uma família com quem eu tenho uma aliança já há muitos anos. E eles me perguntaram, você não está lembrando que a gente mora em Dallas agora? E eles nos receberam em Dallas e nós ficamos com eles. E quando entramos na casa, eu não me surpreendi, mas havia na sala um piano de cauda muito bonito, assim como há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, na casa daqueles mesmos irmãos, em outra cidade, eles moravam em outra cidade, havia um piano, um dia, chovendo, nevando. Os irmãos falaram assim, pastor, nós vamos ter que deixar aqui sozinho nessa casa o dia todo, porque a gente está com o trabalho muito ocupado e nos desculpa, estamos deixando todo o alimento aí para você. Eu falei assim, não, desculpa nenhuma, podem ir, não voltem cedo. Então, você imagina aquela casa, eu sozinho naquela casa, com um piano, e nevando lá fora, e eu passei um dia de jejum, de oração, adorando ao Senhor, e naquele dia, em um determinado momento, o Senhor veio a mim e disse, você é Zorobabel.
houve uma série de episódios, uma experiência muito profunda naquele dia, naquele lugar, naquela casa, e eu não entendia o que realmente o Senhor estava dizendo. Um pouco depois, o Senhor estabeleceu a igreja, Comunidade Cristã, Projeto Adoradores. E o Senhor disse: você é o Zorobabel. Quero usar você, sua família e inúmeros outros irmãos que eu vou dar a vocês para levar o meu povo de volta a um lugar de culto, de adoração, de vida no altar. Então, há poucos dias atrás, de volta na casa daqueles irmãos de uma forma surpreendente, eu fui tocar naquele teclado e louvar o Senhor e agradecer o Senhor por 19 anos caminhando com irmãos que se aliançaram conosco, que estão ombreando conosco a obra do Senhor nesse lugar. E nós hoje temos a alegria de colher muitos frutos. E eu trouxe esses irmãos para a gente testemunhar de alguns desses frutos de uma caminhada de 19 anos. E eu queria começar falando sobre... a gente tem alguma coisa com som aqui no retorno? Está crispando alguma coisa aqui. E eu gostaria de começar falando, olha, nós temos aqui irmãos que estão conosco desde o início, temos, como no caso da Ana Carol, irmãos que hoje estão na liderança, estão ativos, frutificando o reino de Deus aqui, e eram crianças quando estava aqui. A sua mãe está aqui? Não. A Áurea não está aqui. A Áurea e a Ana Carol são uma desses irmãos que estão aqui desde o início. E eu queria ouvir, nós vamos ouvir um pouquinho deles, né, o que representa para eles hoje ser membros da igreja, aqueles que estavam desde o início e alguns que chegaram, eu acho que o Alfredo e a Anitta chegaram um pouquinho depois, o Marcos chegou em 2005, então nós vamos ouvir o testemunho desses irmãos com relação à vida deles, lá no início do projeto, o que mais marcou vocês quando chegaram no projeto há 19 anos atrás? Eu vou começar. Sempre tem que ter um para ser o primeiro, serei eu. Eu lembro que eu estava meio perdido, eu e a minha família, a gente estava procurando algum lugar para a gente poder congregar. E aí nós ouvimos o pastor num programa que tinha na Rede Super, e era perto lá de casa, eu morava no bairro Saudade, e ele fez uma chamada para a gente poder ir lá para a Rua Piauí. Aí nós fomos, eu nem acreditei, porque eu cheguei, aquilo parecia tudo, menos igreja. Era, no fundo, parecia uma loja, era uma loja, né? E a hora que nós chegamos, eu lembro um detalhe, era um culto de oração, numa quinta-feira. O pastor estava ministrando, e lá estava sendo colocado o piso. Não tinha nem terminado de colocar o piso, nós ficamos num canto, porque eles colocaram o piso lá primeiro, para depois colocar aqui. E uma das coisas Letícia foi a responsável por a Letícia, piso, né? Estava lá. E uma das coisas que me atraiu naquele dia foi uma intensa presença de Deus naquele lugar. Eu lembro direitinho que nós entramos num tempo, o pastor no teclado, e a gente, como a gente faz aqui, orando e adorando, e foi uma presença de Deus que há muito tempo eu não sentia. Eu fui naquele dia pensando o seguinte: eu vou aqui só visitar. Não quero mais nada além disso, só visitar. Porque eu estava assim, com saudade de ir para uma igreja, então eu fui lá. Aí, quando foi no domingo, nós pensamos: vamos voltar? Vamos voltar. Eu falei: é bom que a gente não conhece ninguém. Nós vamos chegar lá, ninguém conhece a gente, nós vamos ficar só no cantinho. A hora que eu chego lá, quem eu encontro? Marconi e Andréia. Que nós já caminhávamos desde adolescentes, eu e Marconi, praticamente, na mesma igreja. Cosmela e Andréia cresceram juntas. Eu falei: eu não acredito. Eu estou querendo ir para um lugar onde ninguém me conhece e vou para um lugar onde eu tenho o meu maior amigo. E foi uma benção a nossa caminhada. E uma das coisas que mais me atraiu é que o zelo da liderança naquela época e também hoje, de sempre privar, sempre buscar a presença de Deus nas nossas reuniões. Amém. Amém. Luciane, você veio antes da Rua Piauí? Foi antes. E o que mais me marcou foi a associação médica, que ainda não tinha um lugar, né? Você tinha um programa na Rede Super, que chamava Adoradores, e a reunião nas quartas-feiras na associação médica. E é lógico que eu não fui porque eu queria.
Na época, foi minha mãe, né? A gente estava com minha sogra muito doente, e a gente sempre sabe, né, que você vai pelo amor ou vai pela dor. E, na época, minha sogra estava muito doente, e minha mãe tinha te ouvido, assistia você, o seu programa, e ela pensava assim, nossa, minha filha é muito intelectual, e esse pastor, ele fala bonito, ela vai gostar dele. Foi literalmente isso, né? Ela falou assim, e aí ela falou com meu marido, com o Francisco, falou assim, vamos lá, vamos orar pela sua mãe. E eu fui muito contrariada, gente, diante de Deus, muito contrariada, porque eu detestava crente. E falei assim, mas por ele eu vou. Minha mãe, eu vou, vamos lá. Não tem nada a perder, vamos lá. E eu fui. E, assim, eu sempre tive uma relação muito forte com a música. E a gente sabe, né, gente? Não é porque ele está aqui, mas esse homem é um adorador. E ele começou a louvar lá na frente. E eu nunca tinha ouvido um louvor na minha vida, nunca. Era tudo completamente novo. E aquele louvor começou a mexer comigo. Mas eu não podia admitir. E eu sentei lá atrás. Eu falei assim, a gente até vai, mas eu vou sentar lá atrás. E eu fui com a cara ótima, super, né, fechada. E, em determinado momento da reunião, ele me chamou lá na frente, querendo orar por mim. É lógico que eu achei que não era eu, demorei muito tempo no meu lugar até cair a ficha, que era eu. Fui lá na frente, e, quando eu cheguei lá na frente, ele virou para mim e falou assim, você está sozinha? Eu falei assim, não, estou com meu marido e minha mãe. Assim, você pode chamá-los, que eu queria orar por vocês também. Gente, eu tive ódio. Porque ele me mandou, ele estava me dando uma ordem, daí eu indo lá atrás para chamar. Eu falei assim, gente, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Foi isso que eu pensei, meu irmão. Só que, quando eu cheguei lá na frente, ele foi orar por mim. E foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi uma oração. Porque eu só conhecia a reza. E, naquele momento, dentro de mim, eu sentia uma guerra, cadeias. Eu não sabia, eu não compreendia, mas ali dentro de mim estava acontecendo uma guerra. Eu fui embora para casa e eu não podia admitir que eu tinha amado aquele lugar. Ainda demorou um tempinho para eu voltar, mas isso fica para depois. Se a Conceição estiver nos assistindo, Conceição é a mãe dela. Eu vou pedir, Conceição, vem aqui para a gente... Dá tempo, pode vir aqui para a gente, você participar aqui. Está um pouquinho longe. Pode vir. Bem, nós fomos caminhando, a igreja foi batizando novos convertidos e veio a Luzinete, conhecida como Neide, né? E aí eu quero saber, Luzinete, o que foi que te trouxe e o que Jesus fez na sua vida quando você começou a participar da igreja aqui conosco? Boa noite, irmão. Bom, como os outros... Boa noite, irmão. Como os outros irmãos aqui também vieram pela Rede Super, tinha um programa Adoradores e eu estava deitada assistindo. E aí o convite do pastor foi irresistível, né? Chamando para visitar. Eu falei, eu vou. Eu estava com a vida toda bagunçada, bem bagunçada mesmo. E eu vim, nem me arrumei direito, porque parecia que eu tinha que vir de qualquer jeito. Aí eu vim, eu e minha filha, Larissa, ela era pequenininha. E eu andei a Piauí todinha, gente. De um lado e do outro, eu não achava o projeto de jeito nenhum. Até que tinha um senhor, que é o João Ovídio, ele estava na porta do projeto, e eu perguntei para ele, aqui é a igreja do pastor Sócio? Ele falou, é sim. Aí eu entrei, meio ressabiada, né, porque eu nunca tinha entrado na igreja de evangélico. Só um minutinho aqui. João, fica de pé, João. João e a Marta estão na igreja desde o início também. Eles cuidaram muito de mim. Ele estava lá na porta. E aí, eu lembro que era pequeno, e o pastor ele ficava meio no meio de um quadrado. Ele ficava na frente, de lado, e outro lado também. Eu fui, e, assim, não estava bem entendendo o que estava acontecendo comigo, né? Mas eu continuei aí.
E como eu ainda estava com a vida toda bagunçada, eu continuei, né? Eu ia na igreja, mas eu continuava na vida bagunçada lá fora. E o pastor fazia apelo sempre para ir que fosse. E eu ficava olhando quantas pessoas estavam indo. E eu ficava morrendo de vergonha de ir. Só que um dia não foi ninguém. E eu senti como se alguém me empurrasse. Eu cheguei lá na frente. Quando eu vi, eu estava sozinha, assim, não tinha mais ninguém aceitando Jesus, só eu. E tinha a Consuelo, que é a mãe da pastora Dani, e a irmã Zélia, que é a mãe do pastor Sóstenes, estavam lá comigo. A Marta cuidou muito de mim, a Marta do João Vídeo, ela ligava para mim todos os dias. Eu fui realmente cuidada por todos eles, né? E, assim, daquele dia para cá, eu continuei a vir, ficar firme, porque não tinha outro assim, lugar melhor que não fosse lá. Eu não tenho família aqui em Belo Horizonte, eu sou de Natal, então era lá que eu encontrava a minha família, todos os domingos. E tem história muito, não dá para contar tudo agora, tem muita coisa, viu? E uma outra oportunidade a gente conta para não prolongar muito. Queríamos ouvir Alfredo e Anita. Quando foi que vocês chegaram e como foi que chegaram no projeto? Bem, a nossa história começou antes em Brasília. Nós nos congregávamos lá e havia um irmão muito precioso que tinha sido amigo do pastor Sóstenes desde a juventude, o Marco Aurélio Almada e Adriana. E eles falavam no pastor Sóstenes. E a gente tinha curiosidade de conhecê-lo. Acontece que, em Brasília, eu ficava muito sozinha em casa e eu tinha 2 CDs do pastor Sóstenes. Então, eu os ouvia, assim, muito, muito, muito. E eu sentia mesmo, assim, o poder de Deus, a presença dele através dos louvores do pastor Sóstenes. Quando viemos para Belo Horizonte, nós nos congregávamos com a irmã da Consuelo, que é a mãe da pastora Dani. E a tia da Dani falou o seguinte, a Judite: olha, vai em paz para Belo Horizonte, porque a Consuelo, a minha irmã, vai cuidar de você direitinho. E a Consuelo cuidou. A Consuelo até hoje é aquela irmã, né, com quem eu tenho assim, uma intimidade profunda, né, que me ouve, eu a ouço, e nós nos conhecemos profundamente e com a glória de Deus, né? Nós estamos aqui e aqui é aquele lugar onde a gente recebe da fonte de águas vivas, a palavra. E nós louvamos o Projeto Adoradores, através dos pastores, né, de todos, essa maravilha que é conhecer a palavra de Deus e conhecer a salvação e sermos chamados de fanáticos, de estranhos, que nós negamos a fé da Igreja Católica, como pode ser isso, e de alguma maneira a gente era traidor. Mas nós estamos aqui, com muita fé, e até hoje orando para que a nossa família também se converta. Nós temos um filho, com a esposa e três netos, que são evangélicos, mas ainda falta muita gente. Então, nós louvamos os pastores, pela vida dos pastores, pela vida dessa Assembleia toda, né? Em nome de Jesus. Se alguém não conhece a Consuelo é mãe da Daniela, minha esposa, e ela deve estar assistindo. A gente vai fazer aqui um convite. Amanhã ela está aqui de manhã, e nós, quem sabe, ela vai estar com todos os filhos aqui, para a gente também honrar a Consuelo, que tem desenvolvido aqui nesses 19 anos um trabalho lindo de visitação, de telefonema, de organização da secretaria, nomes, cadastro. É uma coisa linda que Deus fez e como Deus nos abençoou através da Consuelo aqui. Bem, nós temos também uma série de crianças que vieram desde lá de 2004, 2005, 2006,
E uma das convertidas foi a Áurea, e a filha da Áurea, criancinha que chegava, é a Ana Carol. Ana Carol, o que você se lembra da sua vida quando começou a vir à igreja? E o que você se lembra que Deus fez de mais impactante enquanto você cresceu aqui entre nós? Você perguntou também uma coisa que marcou, né? Qual foi um marco? E a simples ida à igreja num domingo foi um marco, né? A vida da minha mãe também era que nem a Luzete falou, era toda bagunçada e assim, era tudo fora dos trilhos, e minha mãe estava passando por um momento muito difícil, com síndrome do pânico, depressão, e era ela e eu, sozinha, né? E era um momento de muita sobrecarga. E a gente foi a convite da tia Tânia e do tio Júlio, né, que frequentavam lá no projeto, na Piauí. E, a partir daquele momento, assim, eu tenho aquilo ali... Acho que minhas primeiras memórias também são daquele tempo, né, porque eu tinha uns 4, 5 anos. Mas, a partir daquele dia ali, tudo mudou. Tudo foi mudando aos poucos, né, mas eu não consigo imaginar minha vida se tivesse tomado outro rumo. Apesar de eu ter, né, seguido os passos da minha mãe, mas eu não consigo imaginar, e tudo mudou, e a nossa vida, né, a vida da minha mãe tomou os rumos, entrou nos trilhos e, consequentemente, a minha também, né? Tem umas plantas que ficam ali fora. Eu queria que a Áurea estivesse aqui. Quantos anos tem essas plantas? Desde os Pampas. Então, tem uns 8 anos aqueles vasos de plantas ali. E eles estão vivos, essas plantas estão vivas ainda porque a Áurea cuida. A Áurea tinha dia que eu chegava aqui, a Áurea estava passando pano nas folhas. Óleo mineral nas folhas. Gente, a questão não é a Áurea passar óleo mineral nas folhas. A questão é o que isso representa na vida de alguém que vai, com zelo, cuidar de coisas aparentemente pequenas. Essa é a Áurea. Todos esses anos aqui se converteu, se batizaram, criou sua filha no caminho do Senhor, e está aqui essa moça cheia de Deus, tão linda. Eu nem vou falar nada sobre casamento, não. Porque depois pensam que eu estou armando alguma coisa aqui hoje, não tem nada a ver. Mas, olha, a nossa alegria de ver esses filhos, essas crianças crescendo e cheios de Jesus, né? Cheios de Jesus. Obrigado, Carol. Deixa eu só ouvir também Alfredo. Alfredo é engenheiro. Alfredo já nos ajudou aqui, mas é muito. Não só com os cadastros, com a organização, planilhas, mas em tantas áreas, sobretudo como líder de célula. Um irmão que conduz uma célula sempre muito, muito linda, muito exemplar, né? Alfredo, algo que marcou sua vida, sua história pessoal ou familiar, caminhando conosco e crescendo em Jesus. Alô? Boa noite para todo mundo, né? Você está falando algo que marcou e está falando em célula, e eu vou falar uma coisa que me impressionou muito. Nós estivemos frequentando célula em Brasília durante mais de 5 anos, chegamos em Belo Horizonte e participamos de uma célula do Geraldo. Depois tivemos uma célula lá em casa, quando a liderança era da Luciene e do Francisco, e depois eles foram transferidos para outra célula e nós fomos líderes. Mas nessa caminhada lá em casa, a gente falava com as pessoas, quem quer vir, quem não quer vir, sem insistir demais, mas tinha uma participação muito boa. E no nosso prédio, tinha uma senhora que tinha sido crente há muitos anos, estava afastada, e ela achou aquilo interessante e passou a vir assim com um certo temor e tal, mas foi participando, e o marido dela até cantava muito bem, ele fazia um louvor lá muito bonito, e ela gostou da situação e foi se aprofundando e gostou muito. E se converteu, ela estava afastada, ela se converteu novamente, participou, reconheceu Jesus como Senhor, e passados
passado algum tempo, ela veio a falecer. E nós ficamos achando interessante. Ela estava meio perdida e foi uma oportunidade que foi dada a ela e que ela aproveitou e deve estar num bom lugar. E uma outra vizinha também, que era espírita, ela e o marido dela, e ela viu, conversa lá, parece que tem um pessoal que está fazendo oração aqui, que está indo bem, como é que é? E ficou curiosa. E foi lá uma vez, aí o marido dela falou assim, não, você tem que resolver, nós não somos participantes disso, você tem que resolver. Ou você vai lá, ou você vai comigo. Ela falou assim, eu vou é lá. Foi lá. E foi participando, e gostando, e entregou a vida dela, e foi essa, eu não conhecia, não era crente ainda não. Foi, depois pegou uma doença muito grande, foi, e faleceu. Então, quer dizer, e nós achamos que hoje ela está num bom lugar, não é? Que ela aceitou, não é? Isso com a liderança do Francisco e da Luciane. Então, nós achamos que foi uma oportunidade boa que foi dada a essas pessoas e que elas resolveram aproveitar. Isso tem um significado muito grande para nós. Não é? E depois, nós hoje participamos da célula do Geraldo. Nós nos reunimos em células, em pequenos grupos, desde o início da igreja. E são inúmeras, incontáveis experiências de Deus usar os pequenos grupos e as pessoas nos pequenos grupos, não só os líderes de célula, mas os irmãos, em fatos marcantes na vida de muita gente que passou entre nós. Uma pequena reunião, alguém que abre a casa, alguém que vai para uma célula, alguém que leva visitantes, às vezes não tem a noção de que está interferindo imediatamente na eternidade de uma pessoa. Esses fatos de alguém vir para a célula, de alguém vir para o projeto, para a igreja, e em um curto espaço de tempo ter uma experiência profunda com o Senhor e partir para a glória, não pense que é raro, não. Na nossa célula, nós recebemos um senhor, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, por anos foi amigo da minha sogra, Consuelo. E anos sem conhecer, ou sem encontrar, sem nenhum contato, um dia eles se reencontraram e apareceu na nossa célula, na célula minha com a Dani, na nossa casa, aquele senhor, já mais velho, um pouco doente, e naquele dia da reunião da célula, eu não sei por que o lanche era bacalhau. Por alguma razão, tinha bacalhau no lanche da célula. Irmão, você sabe que isso é... Não, você está brincando. Não é possível. Eu vou para a célula do pastor, porque lá só tem bacalhau. Eu não sei onde que... Meu Deus, lanche de célula é uma coisa simplesinha. Naquele dia, extraordinariamente, a única vez, tinha bacalhau. E aquele homem era português. E aquele homem há muito tempo queria comer um bacalhau. E aquele homem comeu bacalhau naquele dia, entregou sua vida a Jesus Cristo. Daquele dia em diante, ele adoeceu. Eu fui visitá-lo no hospital e ele faleceu, salvo, convertido, tendo comido bacalhau, porque ele falou assim, eu pedi ao Senhor que eu queria comer bacalhau. Então, as experiências, e você vai numa célula que o Alfredo lidera, é tudo no horário, tem um lanche certinho, maravilhoso lanche. Não tem bacalhau ainda não, né? Mas na hora certa, tem o violão, tem as músicas com partitura, com pauta, tem tudo coordenadinho. Então eu fico imaginando que eles, como discípulos do Francisco e Luciene, herdaram um estilo de liderança de muita excelência. E agora, por fim, eles voltam para a célula do Geraldo, que é de onde eles começaram, né? Algo muito especial na vida da igreja com relação aos pequenos grupos. Se você não participa, saiba que você está perdendo a oportunidade de construir história na vida da igreja. Pastor, eu lembro, estou lembrando aqui do irmão Fernando, da Miriam. Quando nós chegamos para a igreja,
Ele foi, se eu não estou enganado, ele foi o primeiro a abrir uma célula na casa dele. Foi onde Dini e Marlete se encontraram com o senhor. Eles não estão aqui hoje, já olhei. E foi tão interessante, porque aquilo foi um desafio para mim. Eu olhava aquele senhor idoso, tão disposto a cuidar de pessoas. Eu falei, gente, esse homem está fazendo isso, eu posso fazer também? E foi um marco, porque eu fui na casa dele um dia, eu vi ele com tanto, ele e a dona Miriam, com tanto carinho, cuidando dos irmãos lá. Eu falei, que benção que foi aquilo. Aquilo foi para mim um desafio. Eu falei, eu preciso de cuidar de uma célula também. Eu posso fazer isso. Se esse irmão está fazendo com tanta graça, Deus vai me abençoar, também vou conseguir fazer. E foi muito frutífera aquela célula na casa do irmão Fernando e da irmã Miriam. E o irmão Fernando já faleceu também, né? Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a escola de discípulos. No início da igreja, nós começamos com os pequenos grupos, desde o início, mas também com a escola de discípulos, desde o início da igreja. Tem alguém aqui que participou da escola de discípulos desde o início? Olha quanta gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui o João, pastor João Dutra. Ele apareceu no projeto, ele levou um grupo de pessoas, não existia a igreja ainda, e começaram a ser fiéis. Ele foi trabalhar lá perto do projeto, começaram a ser fiéis lá na Piauí, na escola, e participaram da escola, não é isso? Escola de ministério, escola de discípulos, e aquela caminhada deles se tornou um grupo de irmãos, de discípulos, a igreja, já há 11 anos em Capitão Eduardo, vai fazer 12 anos, né? Isso. Então, a escola de discípulos, que nós retomamos esse ano, muitos irmãos aqui estão estudando, primeira matéria, escola de discípulos, nós não vamos parar, vamos dar continuidade. Então, a escola de discípulos sempre foi um marco muito grande. Então, eu queria, primeiro, honrar o Marcos e a Luciene. Aqui nós temos também o Geraldo, temos a Cristina, temos a Valdirene, eu posso estar me esquecendo de mais alguém que ministrou aulas na escola de discípulos desde o início, juntamente com o Marcone. Marcone está morando em Itajaí. O Isaac também ministrou. Tinha mais alguém, Renata Faria. Mas eu queria pedir Marcos e Luciene, Raquel Linhane. E eu queria, Raquel Linhane até hoje está aqui conosco. É que de vez em quando ela vai para o Nordeste, que ela tem filhos que moram lá. Então, se você está assistindo, Raquel, nós honramos sua vida e bendizemos ao Senhor por você. Então, eu queria que o Marcos e Luciene falassem um pouquinho do que, principalmente, a Luciene que veio, ela não queria nem saber de crente. Hoje, coluna da vida da igreja, líder, cuida do ensino, que coisa maravilhosa. O que é isso na sua vida? Você hoje cuidar do ensino das doutrinas bíblicas. Eu costumo dizer que eu sou administradora, trabalho com comércio exterior. Eu sou administradora de profissão e professora de coração. Eu tenho uma relação muito linda de Deus na minha vida com o ensino. E, quando começou a escola de discípulos, eu fiz o módulo 1. Quem ministrou o módulo 1 para mim foi o Marcone. E depois eu descobri que eu não podia mais estudar, que eu tinha que lecionar. Então, eu tinha que estudar para dar aula. Então, foi um desafio enorme, porque, gente, eu me converti com 34 anos. Eu não nasci num berço evangélico. Então, assim, o entendimento da palavra de Deus na minha vida, naquele momento, era muito novo também. A gente estava numa igreja nova, que a maioria das pessoas que foram para a igreja não eram convertidas, elas se converteram lá. E isso foi uma obra maravilhosa que Deus fez na vida do projeto, naquele momento. Então, foi um desafio pessoal muito grande, mas, assim, se tem um marco na minha vida que eu falo, que foi algo que eu passei na escola de discípulos, foi um belo dia que eu estava ministrando o módulo 1, depois de ter estudado, eu comecei a dar aula no módulo 1, me aparece lá o pastor Russell Shedd para ministrar a vida da igreja, né? Gente, para quem não conhece, né, o pastor Russell Shedd, né, que faleceu, né, tradutor de Bíblia, né, um teólogo, um homem assim,
que andava com o Novo Testamento em grego, né? Então, só para a gente perceber assim, o nível. Né? E ele estava, nos domingos pela manhã, no projeto, era escola de discípulos. Então, na Rua Piauí, a gente tinha sendo ministrado módulo 1, módulo 2, 3, 4, tudo acontecendo. Era pulsante o ensino. E aí o pastor Sóstenes virou para o pastor Rousseau Ched: você pode escolher onde você quer ficar, tem um aqui embaixo, tem o 2 e o 3 lá em cima. E, de repente, eu vou ficar aqui embaixo. Aí, quando eu olho, o pastor Rousseau Ched vai sentar lá na minha frente, eu nova convertida. A gente falou assim: eu não vou ministrar esse homem, eu não tenho condição para isso. Me dizer, Espírito Santo de Deus, me tira daqui, que eu não vou fazer isso. E era, gente, eu nunca mais vou esquecer, era a lição sobre o sangue. Por que do sangue? A importância do sangue de Jesus na salvação. Eu falei assim: gente, não vou fazer isso com esse homem aqui na minha frente, não vai dar certo. E essa foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. Porque aquele homem ali, sentado, ouvindo, e você sabe exatamente quando alguém está ouvindo o que era ouvir com dar atenção ou simplesmente escutar. E ele estava ouvindo, dando atenção. E eu ministrei aquela aula, e, ao final, ele veio até mim falar: você ministrou muito ao meu coração nessa manhã. Gente, eu olhei para Deus e falei: Senhor, é o teu Espírito Santo, e que eu possa chegar à idade desse homem com essa mesma humildade, de alguém que traduz uma Bíblia, conhece ela no original, e se dispõe a ouvir a mim, uma pessoa que estou começando, que não sei nada, mas o Senhor que sabe todas as coisas. E que eu nunca despreze o ensino da tua palavra. E isso é uma coisa que eu sempre falei com o pastor. Eu jamais vou pegar aquela lição, por mais que, às vezes, eu tenha uma ótima memória, já tenha decorado, eu não me permito não estudar aquela lição. Porque a palavra de Deus, ela é rica, e ela pode te dar o novo, todos os dias. E é isso que a escola de discípulos ensinou para a minha vida. É uma fonte inesgotável, que vem do Senhor direto para os nossos corações. Dr. Rousseau Ched, se você for na livraria, você pode comprar a Bíblia Ched. Esse irmão, ele impactou o Brasil, na verdade, muitos lugares do mundo, mas ele viveu a maior parte da sua vida no Brasil. É um filho de missionários americanos, um irmão americano, mas viveu, dedicou sua vida a maior parte do tempo no Brasil. E nós tivemos a alegria, eu tive a alegria e o privilégio de caminhar com ele muitos anos, ministrar em muitos congressos junto com ele. E, quando a igreja começou, eu tive a oportunidade de trazê-lo à igreja algumas vezes. E você imagina hospedar esse irmão. Isso que a Luciane está testemunhando é pura verdade. Irmão, o que você pensa desse versículo? E você tinha convicção de que ele não estava querendo puxar assunto para expor conhecimento. Ele estava com humildade, querendo ouvir alguém, ouvir os irmãos. Então, nós somos muito abençoados como igreja, a presença do pastor Rousseau Ched. E esse é um testemunho muito lindo, que também honra o Senhor, honra a sua vida, Luciane, porque isso nós temos ensinado aqui continuamente. Cada irmão tem conteúdo do Senhor para servir, para ousar, para se entregar nas mãos do Espírito Santo e o Senhor fazer grandes coisas, cada um no seu dom, no seu ministério, mas nunca aceite você ficar: não, eu não tenho condições, porque o Senhor vai usar a sua vida, vai abençoar, e tem ministérios que Deus vai fazer frutificar na igreja através de você. Em nome do Senhor Jesus. Marcos. A minha experiência, eu vou dividir em dois pontos. Primeiro, uma experiência pessoal. Eu sempre gostei muito de ensinar, né? Todo lugar, a outra igreja que eu frequentava, eu também ministrava na escola bíblica. Eu sempre gostei de ensinar. Então, a escola de discípulos foi uma oportunidade que me foi aberta para eu poder continuar naquilo que eu gosto de fazer, que é ensinar, aprendendo. E toda vez que a gente ensina, a gente acaba aprendendo. A gente aprende primeiro, para depois ensinar.
Então, para mim, foi um crescimento muito grande a Escola de Discípulos. Agora, o que mais me marcou foi uma fala da Dani, uma vez, a gente conversando. E a gente estava encerrando um ciclo, a escola era diferente, ela durava 6 meses, ou quase 6 meses, e aí a gente encerrava aquele ciclo com uma festa de formatura, né? E aí a igreja estava assim, ainda era lá na Rua Piauí, a igreja estava assim, uma festa aquele dia, todo mundo alegre, e a gente conversando, a Dani falou assim, é só parar para estudar a Bíblia que o crescimento vem. Aquilo ficou no meu coração, e toda vez que tem oportunidade de trabalhar com a Escola de Discípulos, isso vem no meu coração, eu falo, nós vamos parar assim, não investir, né? Nós vamos investir para estudar a Bíblia, e eu tenho certeza que vai vir crescimento. Vem crescimento de pessoas, vem crescimento pessoal, vem crescimento na vida, em casa, cresce em todas as áreas. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, a gente cresce. E a Escola de Discípulos é um instrumento maravilhoso que Deus nos deu. O pastor cuida com tanto zelo do conteúdo teológico da escola. Trabalhou a diagramação, colocou tudo bonitinho, colorido, com foto, com desenho. A apostila está uma apostila deliciosa da gente poder estudar. É um texto que atrai, tanto visualmente ou também como conteúdo. Então, eu olho para aquilo, esse meu coração... Aí tem dia que eu estou dando aula terça-feira às 20 horas, tem uma turma boa ali. E aí eu fico lá no escritório, a minha esposa fala, você vai vir em casa? Eu falo, não, eu vou ficar aqui porque eu já estou me concentrando para dar aula. Eu tenho uma alegria de poder vir, porque eu sei que toda vez que eu vou ministrar a lição, eu sou ministrado primeiro. Eu venho assim, Senhor, o Senhor vai acrescentar mais uma vez, porque todas as vezes que a gente para estudar a palavra, para ter contato com a palavra, nós crescemos. Então, a minha expectativa é essa, a minha experiência é essa. Só falar mais uma coisa, o pastor Marco Aurélio, mas a pastora Ana Carol, eles utilizam esse material, utilizaram por um bom tempo, até hoje, utilizam o mesmo material de Escola de Discípulos lá na igreja deles, há muitos anos. A Carol ainda compôs várias canções baseadas nos textos das lições que nós estudamos aqui. Ela compôs canções de cada lição daquela, se eu não estou enganado. Não é isso, Carol? Que bênção, glória a Deus. Quantos aqui, isso não acontecia. Isso não acontecia 19 anos atrás. Quantos aqui estão fazendo a Escola de Discípulos? Olha que benção, olha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Bem, a gente tem muito mais coisas para trazer. Eu gostaria de ouvir a história de cada irmão aqui. E nós vamos começar uma série de vídeos, de pequenos vídeos, trazendo o testemunho de cada irmão para a gente ter isso espalhado pela internet, né? Pelo site da igreja. Quando eu fui começar o programa de televisão, tem uma história muito densa que eu vou gravar para a gente ter nessa série de testemunhos, em que eu, viajando, tive uma questão de saúde, uma experiência muito profunda com o Senhor, tive que voltar para Belo Horizonte, tive que ficar 1 mês de descanso e cancelar todos os compromissos, e eu fui para um lugar orar, e o Senhor me deu uma direção específica, e nessa oração eu falei, Senhor, eu viajo muito, e eu não estou vendo os meus filhos crescendo, eu chego aqui, eu tenho 1 ou 2 dias para estar com eles, cuidar de algumas coisas, e já volto a viajar, eu não estou tendo tempo com meus amigos. Senhor, me dá a oportunidade de te servir nesta cidade. Eu estava num monte, lá no Buritis, havia uma caixa d'água naquele monte, era mato, o carro subia até um determinado lugar, hoje é um prédio sofisticado, bonito, que tem lá no alto, e eu lembro, eu olhava a cidade inteira, e eu via como Jerusalém. Já tinha ido algumas vezes a Jerusalém, e eu olhava aquela cidade, a cena, o visual para mim, era como se fosse Jerusalém. E eu falei, Senhor, me faz trabalhar aqui, na minha Jerusalém. E aí o Senhor me conduziu para o programa de televisão,
o programa de televisão redundou, ou resultou, ou desdobrou, ou gerou a vida da igreja, e hoje nós estamos aqui. E naquele tempo do programa de televisão, muitas pessoas se converteram. Nós fomos batizar muita gente. Nós tivemos muitos batismos. No início, lá no Rio, na aldeia, Lérida foi batizada lá no Rio, na aldeia. Luciene Marquinhos e Francisco foram batizados lá na aldeia. Luzinete foi batizada lá na aldeia. Muitos irmãos lá no Rio. Não tem noção de quanto era gerado, era gelado. Aquela água era gelada. O irmão João Ovídio ajudava a organizar aquela criançada toda em cima da pedra, em volta do rio. Nós tivemos o primeiro batismo na casa do Geraldo. Irmã Antônia nunca tinha entrado, devia ter uns 68 anos, nunca tinha entrado em mar, em água, em piscina, mas ela ia mudar para a França, para viver com a família na França, e ela, chovendo, frio, a piscina funda, e ela falou assim, eu não quero ir sem ser batizada. Se converteu, veio pelo programa, Deus abençoou. É uma irmã queridíssima, era uma senhora assim, tão amável, tão amada. Então, falou assim, eu não quero ir embora sem me batizar. Nós fomos batizá-la na casa do Geraldo Letícia, a piscina funda, a gente teve que colocar uma cadeira, a escada estava estragada, colocar uma cadeira no fundo, consegui descer a irmã Antônia, mais pesada, pois ela se batizou ali, foi uma experiência, bem lembrado, João, muito obrigado. Nós fomos para o Rio, depois nós fomos para a casa dos irmãos, nós fomos para a academia da Fernanda, tivemos alguns batismos na academia, nós batizamos muitos irmãos. Muita gente, Arnaldo, a casa do Arnaldo, casa da tia Sara, né? Casa do Arthur, no sítio da tia Sara, muitos lugares, nós batizamos muita gente, e amanhã nós vamos ter batismos aqui de novo. A igreja não para. O primeiro culto na Associação Médica, Avenida João Pinheiro, 130 pessoas que vieram por conta da televisão. E ali nós começamos a ter 8, 10, 12, 15 conversões a cada semana. E assim nasceu a igreja. Nós vamos ter histórias assim, muito importantes de contar. Mas a Luzinete, ela se converteu lá no início da igreja. Tem mais alguma coisa que você queria compartilhar, Luzinete? Bom, teve uma coisa que foi muito engraçada, porque eu converti, mas eu ainda continuava com o meu relacionamento errado, né? Demorou um pouco. Aí, quando foi um dia, eu cheguei no culto, e o pastor começou a pregar, e ele falou, numa braveza tão grande, falou assim comigo. Não comigo, não. Ele falou assim, você que sabe que Deus já te mandou acabar com esse relacionamento, e você continua, e me manda você acabar agora. Gente, mas foi um agora tão perfeito na minha cabeça que eu saí de lá, a única coisa que eu queria fazer era aquilo. E quando foi segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o meu antigo namorado e falei assim, olha, de hoje em diante, eu não sou mais nada sua. Ele quase enlouqueceu, porque ele não entendia porque eu tinha feito aquilo. Aí eu falei assim, ele falou assim, você tem outro? Eu falei, tenho. E ele chama Jesus. Tá? E daí para lá, foi batalha, foi muita batalha, gente, mas eu resisti. Quando foi um ano depois, ele falou assim, vamos sair, só para a gente relembrar, só uma vez. Ele falou, não vou de jeito nenhum. E, no final, muito tempo depois, eu nunca mais vi ele. No final, ele me ligou, falando que ele estava com câncer no pulmão. Eu pude orar por ele, pude falar de Jesus para ele, pedir para ele procurar uma igreja perto da casa onde ele morava, e que ele fosse salvo para Jesus. Eu não sei se ele foi, mas eu tive a oportunidade de liberar perdão na vida dele, pedir perdão, e pedi para ele, falei de Jesus para ele. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque naquela hora eu estava liberando e recebendo perdão. Amém. E pude falar de Jesus para ele. Né? Que assim, para mim foi muito, porque era uma coisa difícil. E eu achava assim, quem foi que falou para o pastor?
né? Porque logo você pensa, quem falou para ele? Né? Mas achei que foi o Espírito Santo mesmo que falou. E foi. Obrigada. Certa vez eu estava na célula da tia Sara, e alguns irmãos estavam lá, e a Luzinete estava lá, e a Luzinete deu um testemunho de como Deus mudou a vida dela, de como Deus levou ela de volta lá na terra dela, em Natal, para testemunhar de Jesus, como Deus transformou a história da Neide. São muitos irmãos, e vocês não têm ideia de como Deus transformou minha vida, vida da Dani, nossa casa, nossa família, como Deus nos sustentou, como Deus nos edificou, a cada um. Aí eu olho aqui, Paulo e Grazi, como eles vieram caminhar conosco, como Deus nos uniu, uma igreja linda em Vespasiano, crescendo, como Deus tem nos abençoado, João e Ana, cada irmão aqui, quanta história linda de Deus entre nós, nesses 19 anos. Hoje é um dia de louvor, de honra, de gratidão ao Senhor. Hoje é um dia de dizer, Senhor, eu pertenço ao corpo de Cristo. O texto que eu li no início diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos. Não há nada, irmão, na minha vida, na história da igreja, na sua vida, não há nada que esteja acontecendo que Deus não queira transformar em algo frutífero, abençoado, abençoador. O propósito da igreja é que todos, houve um ano que o Geraldo trouxe essa palavra, nossa palavra central vai ser todos, um decreto, todos, até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo Jesus, a estatura, a varonilidade de Cristo, sermos cada dia mais parecidos com Jesus, todos nós crescemos. Você pega hoje o ministério infantil, você pega hoje essas irmãs, Paula, a Tatiane, Ana Paula, Tatiane, essas irmãs que ombrearam com a Dani, estão cuidando de Patrícia, a mais recente agora. Irmãos, cada área, cada ministério, Kleber, Cristiane, com toda a equipe do Ministério Diaconal, Ministério de Louvor, nós temos motivos de louvar ao Senhor, porque o Senhor nos levou a não menosprezar os pequenos começos, que contados hoje, a gente os vê grandes. Mas vividos na hora, às vezes a gente não dá tanta atenção. E eu e você estamos vivendo hoje pequenas coisas, que se nós não menosprezarmos, elas se tornam grandes coisas diante do Senhor na frutificação. Eu queria, antes de nós encerrarmos esse momento aqui, eu queria que ouvir de dois de vocês uma palavra de gratidão. Dois de vocês, um motivo de gratidão, algo que vocês têm como motivo de gratidão e podem expressar nessa noite aqui. Eu vou falar um. Poucos sabem aqui, mas eu tive disritmia dos meus 12 anos até os 34. E eu tinha que tomar um remédio toda noite, senão eu desmaiava. E foram vários desmaios, porque eu era rebelde, às vezes eu cansava do remédio ao longo do caminho, parava de tomar, não falava com minha mãe, e caía e desmaiava. E o médico que me tratou durante muitos anos, uma sumidade aqui em BH, ele era amigo da minha mãe, a gente não tinha condição de ir nele, mas ele me tratava porque era amigo da minha mãe. E ele falava, Luciene, você só precisa tomar esse remédio, você pode ter uma vida normal. E eu virava para mim mesma e falava assim, não é uma vida normal, se eu preciso tomar um remédio toda noite, porque senão eu desmaio. E aí, às vezes, eu tinha ausências, e aquela disritmia, né, o remédio me fazia tremer, e aquilo me incomodava assim, profundamente. E, quando eu me converti, com 34, eu comecei a caminhar com Jesus e descobri um pouco mais quem era Jesus. Eu virei para Jesus e falei assim, o Senhor cura. Se o Senhor cura, o Senhor vai me curar dessa disritmia. E eu não vou aceitar ter disritmia mais e tomar esse remédio toda noite. O Senhor pode, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode me curar. E um dia eu fiz um propósito com o Senhor, eu falei assim, eu creio que o Senhor me curou. E eu parei de tomar o remédio por conta própria. E um belo dia o Francisco vira e fala, cadê seu remédio?
Falei assim, acabou. E era receita controlada, né? A receitinha azul, que você tinha que comprar só com ela. E acabou a receita, e eu não fui no médico pegar outra, e eu parei de tomar. Falei assim, não, o Senhor me curou. E eu parei de tomar o remédio. E eu pegava anel todo dia, né, que a gente morava em Contagem. E ele virou para mim e falou assim, cadê o seu remédio? Acabou. E ele olhou para mim, e você está subindo o anel todos os dias, sem tomar o remédio, porque ele já tinha me visto desmaiar, ele sabia o que acontecia. Eu falei, não, Jesus me curou. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, é? Eu creio nisso. Mas então você marca consulta amanhã no seu neurologista, nós vamos ao médico, você vai fazer o exame, você vai comprovar que você está curada, aí depois que você tiver a palavra do médico, você vai parar de tomar o remédio. E aí eu liguei para o doutor Guilherme, pedi uma consulta, fui lá, fiz tudo, e eu estava sem remédio. Fiz o eletro, né, que tinha que fazer todo ano, aí eu fiz o eletro. E aí marquei a consulta para levar o eletro, e aí eu olhei, e ele me tratava desde os 16 anos de idade. E aí ele ficou muito tempo olhando o meu eletro, muito tempo. E aquilo foi meio anormal assim para a consulta. E aí, de repente, ele virou para mim e falou, Luciene, há quanto tempo você não toma esse remédio? Aí eu olhei para ele e falei assim, nossa, agora o Francisco vai me matar. Uns 4 meses. Aí o Francisco olhou para mim assim, não, 4 meses não. E aí ele olhou para mim, 4 meses, Luciene? Eu falei assim, 4 meses. Aliás, eu acho que é quase 6. Aí ele virou para mim e falou assim, você não sentiu nada? Eu falei assim, não, doutor Guilherme, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Ele olhou para mim, então, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu acho que você não precisa mais desse remédio. Glória a Deus. E, desde então, há 19 anos, eu sou curada e o Senhor me curou. Esse é um dos meus maiores motivos, lógico, né, gente, depois da salvação, de ter sido curada. Levanta a mão, Francisco. A Bíblia diz, homem sábio edifica sua casa. Não. Glória a Deus. Mais um com motivo de gratidão? Ou um conselho? Alguém quer trazer um conselho? Pode falar, Carol. No início, assim, desde pequenininho eu era muito tímida, né? Muito quietinha, muito reservada. Ainda sou um pouquinho, mas assim, melhorei bastante. E eu lembro que quando eu estava no meio da adolescência, assim, mais ou menos, sabe, eu tive um grande crescimento espiritual e eu fiquei incomodada assim de não ter tantas amizades dentro da igreja, e eu era muito quietinha mesmo, muito reservada. E crescendo e, sabe, por influência óbvia do Espírito Santo, né, eu me senti motivada a ir atrás, não só esperar para que pessoas viessem atrás de mim, mas ir atrás. E não foi tipo assim, hoje eu vou tentar conversar com fulano. Foram várias tentativas e, partindo de mim, essa atitude partindo de mim me fez quem eu sou hoje. E eu faço parte, eu pertenço a esse lugar mesmo, sabe? Então, meu conselho é não fique só sentado, faça parte. E não importa, demorou 1 ano, 2 anos, tente, vá atrás, faça parte. E isso mudou minha vida de verdade. E eu realmente pertenço. E minha família é aqui, né? Eu tenho amigos mais próximos, mais chegados do que irmãos aqui. E é isso. Glória a Deus. Eu queria que nós ainda tivéssemos um momento de uma palavra profética. Eu convido você a ficar de pé. Eu queria pedir que viesse aqui à frente, que ficasse aqui, Paulo, Grazi, vem aqui João e Ana. Quero pedir o Marco e a Carol que venham aqui também. Quero pedir vocês que desçam aqui. Nós vamos estender as mãos sobre a vida dos irmãos. Quero pedir a alguns outros líderes, irmãos que quiserem, sentem do Senhor de vir ministrar, estejam aqui à frente. E eu gostaria que nós tivéssemos um tempo no altar do Senhor e falar, Senhor, essa palavra que se tornou uma expressão da nossa cultura, eu pertenço,
eu queria que essa palavra, Senhor, fizesse diferença na minha vida. Nós estamos ouvindo testemunhos de 19 anos atrás. O Geraldo falou comigo ali, daqui a 19 anos eu vou ter 81 anos. Quantos anos você tem, Alfredo? (8.1). Então, daqui a 19 anos, nós vamos ter vários irmãos aqui junto com o Alfredo. Não precisa esperar 19 anos. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai ter também testemunhos. Você já tem testemunhos. Mas, Senhor, eu quero pertencer, eu quero me envolver, eu quero passar esse próximo ano, eu quero, quando for celebrar 20 anos da igreja, eu quero ter comigo testemunhos da obra do Senhor, porque eu decidi pertencer, ousar, ser usado, me doar, me entregar, buscar. Que o Senhor ponha um Dr. Shed de hoje na minha frente, que o Senhor me leve a coisas ousadas, que o Senhor me faça crescer, que o Senhor me dê palavras, que o Senhor me dê ministérios, encargos. Se você quer isso na vida da igreja, eu quero chamar você que venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Você não entendeu, né? Você não entendeu. Ou então, se você quer, Senhor, eu quero cada dia mais pertencer, eu quero crescer, eu quero daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, ou daqui a 19 anos, eu quero ter histórias profundas de alguém que se entregou e passou a ser usado profundamente pelo Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui para frente. Não fica, irmão, não é para ninguém ficar no seu lugar. Pronto, encerra o assunto. Não é para ninguém ficar no lugar, venha para frente. Eu tenho uma palavra de Deus que está no meu coração já há algum tempo. E hoje a gente estava conversando, o pastor falou assim, alguém vai trazer uma palavra profética aqui para essa igreja. E eu tenho uma palavra de Deus para nós. Nós estamos, no calendário de Israel, nós estamos quase virando o ano. Não é isso? Quase virando. Dia 16. Quase que coincide com o nosso aniversário. Não é? Deus colocou no meu coração que há um novo ciclo que está começando na vida da igreja. Há um novo ciclo que está começando na vida da igreja. Você não sabe de nada. Hã? Você não sabe o que você está falando. Pois é. Porque não E sou eu. mesmo. Há um novo ciclo começando na vida da igreja. Presta atenção. Há um novo ciclo começando na minha vida e na sua vida. Há um novo ciclo. E a palavra de Deus é... Joel disse que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira Amém, casa. Senhor. Não é porque uma coisa vai deixar de existir. Quer dizer o seguinte, o que vem pela frente, o que vem à nossa frente, vai ser algo que nós não experimentamos ainda. É de glória em glória. Amém, Senhor. Prepare o seu coração em que sentido? Se dispõe, Senhor, eu quero. Eu não abro mão. Eu encaro isso com o peito aberto. Eu quero isso para mim. Porque um novo ciclo está começando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não está entendendo, já está começando. Se você não quiser entrar nisso, você vai ficar de fora. Mas se você entrar, você vai experimentar de Deus. Eu estou colocando diante do Senhor, colocando isso na sua vida. Você vai experimentar de Deus aquilo que você ainda não experimentou. E olha, Paulo e Grazi, essa palavra é para vocês em Vespasiano. João e Ana, os irmãos lá de Capitão Eduardo, essa palavra é para vocês. Há um novo ciclo de Deus começando na nossa vida, na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? O Marcão aqui e a Carol também. É para vocês. É para vocês. É para a igreja, é para aqueles que quiserem. Um novo ciclo está começando. E o Senhor vai fazer algo tremendo no nosso meio. Nós vamos experimentar de uma glória que nós ainda não experimentamos. Porque essa vai ser a segunda casa, que vai experimentar mais do que a primeira. É uma sequência daquilo que o Senhor vai fazer, vai continuar fazendo em nós. Amém, Senhor Deus. Eu quero pedir que você estenda as suas mãos. Davi, fica aqui no meio. Amanhã o Davi vai ser batizado. O Davi nasceu aqui. Com ele tem outros irmãos. Mas ontem foi aniversário do Naum. E eu queria
ter estado com o Naum, nós estávamos na confusão toda de arrumar as coisas em casa, e eu falei, Naum, Deus tem uma bênção para você. Não, a bênção do Senhor na sua vida, Kelly está aqui, é que o Senhor está levando seus filhos a um lugar mais elevado ainda, tudo que Deus deu a vocês. Então isso é um marco para nós como igreja. Davi, cheio do Senhor, quem sabe vai ser um pastor aqui, pertence, faz parte, e Deus tem também muitas histórias, com você e com as crianças. Quantas crianças estão lá? Eu queria só que o Davi viesse aqui, porque ele faz parte disso aqui. A gente quer que você represente todas essas crianças que também fazem parte de uma caminhada de histórias, de testemunhos, em nome do Senhor. Estenda suas mãos. Eu quero pedir a esses líderes que estão aqui à frente, que saiam impondo as mãos, ministrando. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui orando, profetizando, vocês que estavam aqui à frente, saiam aqui entre os irmãos, estendendo as mãos, profetizando, ministrando. Você que está no seu lugar, levante a sua voz, faça som com a sua voz, use sua voz para palavras proféticas, use sua voz para declarações diante do Senhor. Talvez você não tenha vindo aqui à frente, talvez você não tenha sido chamado, talvez você não tenha tido a oportunidade de falar alguma coisa, mas está cheio de coisas, cheio de testemunhos, de desejo, coração pulsante. Você pertence, então levante a sua voz e profetize, levante a sua voz e abençoe, levante a sua voz e proclame gratidão, honra, louvor ao Senhor. Não abra mão disso nesse momento. Não diminua o tom da sua voz, intensifique sua oração, use a sua voz como uma espada, use sua voz como uma espada, intensifique, glorifique, exalte, proclame, profetize. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Estamos como quem sonha, Senhor. Ó Deus, a nossa boca se enche de riso, Deus, e a nossa língua de júbilo, Deus. Não temos palavras, Senhor, para te agradecer, Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa... queremos te dizer hoje, Deus, que o Senhor pode contar conosco, Deus. Ó Senhor, queremos crescer cada dia mais, pertencer cada dia mais, Deus. Que o Senhor possa nos usar a cada dia, Deus. Te louvamos e somos muito gratos, Deus. Muito obrigada, Jesus. Nós te aplaudimos nessa noite, Deus, porque nós temos motivos de sobra para te louvar, Pai. Antes de você voltar para o seu lugar, abrace alguns irmãos, ministre, abençoe alguns irmãos com abraço, com uma palavra. Obrigado, Letícia. Cada irmão que eu olho aqui, eu lembro de uma história. Cada irmão que eu vejo aqui, eu lembro de histórias. Eu estava olhando a Esther e lembrando anos, a Esther, sua família, histórias que Deus nos deu aqui. E cada um que eu olho, eu gostaria de ouvir histórias, eu gostaria de poder entrevistar aqui. Olha a Patrícia, Renato, a família dele... Wagner, Kelly, Andréia, quantos anos
cada irmão que eu olho aqui, histórias. E aqueles que estão chegando agora, que a gente ainda nem conhece, mas tem histórias diante do Senhor. Então nós somos gratos a Deus. Amanhã de manhã nós vamos ter outros momentos no altar do Senhor. Amanhã de manhã nós vamos ter alguns momentos de honra, de oração, muito especiais. E como o Marcos declarou aqui, e todos nós estamos em total concordância, é um novo tempo do Senhor. O Senhor está nos preparando nesse ano para celebrarmos 20 anos. O Senhor está nos levando para uma nova estação da igreja, e você faz parte. Diga ao seu irmão assim: eu pertenço. E você faz parte, irmão. Diga isso espontaneamente para alguém aqui. Amém. Boa noite, povo de Deus. Ih, para quem está em festa, o boa noite foi meio fraco, hein? Vamos melhor. Boa noite, povo de Deus. Isso daí, ó. Vim trazer os avisos finais e com muita alegria eu quero te convidar para estar com a gente amanhã às 9h45 para o nosso culto. Isso, e amanhã nós vamos ter... O Lucas perguntou: o que é aquela piscina aí? Eu falei: ô Lucas, você dá um tibum ali hoje depois do culto. Mas não é isso não, brincadeira, viu, amigo? Tô brincando, tá? Mas é porque amanhã nós vamos ter batismo. E também ceia do Senhor, amém? Então, beleza. E como todo aniversário, o que a gente espera no aniversário? Aí, pastor, escutou? O que a gente espera no aniversário? Então, para não deixar passar, eu quero te convidar para depois do culto, a gente direcionar do lado de fora aqui, que nós vamos cantar um parabéns juntos. E claro, vai ter um bolo para todo mundo. Aí, isso mesmo. E nós vamos ter também lá um momento ali, um ambiente de foto, tá? A gente chama de registro spinner, que é uma foto 360 para você tirar com quem você deseja. Amém? Amém? Todo mundo tirando foto aí. Foi ordem, viu? Estatuto. Todo mundo tirando foto. 9h45. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Para nós é alegria podermos estar aqui. Nós vamos orar para encerrar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu estava ali assentado e me lembrando de uma frase que uma vez eu falei com o pastor Sóstenes. Eu não sei se ele vai se lembrar, mas eu queria reafirmar isso aqui. Uma vez eu disse a ele que conhecer Jesus mudou a minha vida. Você conhece Jesus e você sabe o quanto Jesus mudou a sua vida. Mas conhecer o pastor Sóstenes mudou meu ministério. E eu queria honrar o Senhor nisso, porque continua mudando, né? O Senhor perguntou quando nós começamos a caminhar junto, eu disse 2005, mas eu já te acompanho há muito tempo, né? Antes disso, nós já acompanhamos antes disso. E como que a nossa vida cresceu para a glória de Deus, cresceu. Tem hora que a gente faz algumas coisas que a gente fica olhando e fala: Senhor, será que sou eu que estou fazendo? É isso mesmo, Senhor? E acaba sendo, né? Porque Deus tem honrado. E eu quero orar neste momento, grato, muito grato a Deus por poder estar aqui, ainda que por um pouco tempo. Amanhã de manhã a gente vai participar, terminou, a gente já vai embora, chegamos hoje, já estamos indo amanhã, mas precisávamos estar aqui, amém? Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Amém. Senhor, nós oramos, somos gratos a Ti. Ó Deus, o que são 19 anos, perante uma eternidade que o Senhor tem proposto para nós. Mas esses 19 anos têm preparado vidas para a eternidade. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Agradecemos ao Senhor por este momento, na Tua casa, na Tua presença, pelos louvores. Ó Deus, por este momento, ó Deus, tão espiritual, aonde pudemos ouvir aqui compartilhamentos, ó Deus, de uma história linda, de uma caminhada de 19 anos. Oramos pedindo ao Senhor que leve-nos de volta, ó Pai, aos nossos lares, em paz, em segurança. Nós que estamos no hotel, que possamos retornar em paz, em segurança, Senhor, como em paz e segurança chegamos até aqui. Permaneça conosco, ó Deus, não somente hoje,
mas para todo sempre. Amém. Levante sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Paz seja convosco.